Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui no canal para fazer uma dinâmica um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Nós vamos falar um pouquinho, trocar uma ideia. Faz bastante tempo que eu queria trazer esse formato aqui para vocês e eu escolhi o Dia das Mães para inaugurar, que vai ser o Torumcast, o nosso podcast para a gente trocar um pouquinho de ideia, conversar, falar um pouquinho sobre a vida. E hoje eu tô trazendo a Dani Maciel, que é minha sócia aqui na Torum e diretora comercial da empresa, e a gente vai falar sobre maternidade, só que de um jeito diferente. A gente quer contar um pouquinho da nossa trajetória, né, Dani? Contar o que os nossos filhos aprontaram, o que aconteceu ao longo da vida, e vai ser um papo bem leve. Eu espero que você goste de conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a vida da Dani e também sobre todo esse universo que nos acompanhou, que nos acompanha há muitos anos, né? Eu sou mãe do Alex, que tem 19 anos e também é meu sócio aqui na empresa. E a Dani, ela já vai se apresentar, mas ela é mãe de 3 meninos. Então, eu acho que a gente tem bastante história pra contar. Né, Dani? Sim. Dani, a primeira coisa que eu queria que tu falasse pro pessoal aí é te apresentar um pouquinho e contar um pouquinho sobre os teus filhos, né? Afinal, são 3. Bom, eu tenho 43 anos e tenho 3 filhos. Um de 16 anos, outro de 13 anos e um de 12 anos. Então, 3 seguidinhos e conciliar 3 filhos seguidos junto com a empresa foi meio divertido, foi meio complicado. As pessoas, de vez em quando, me perguntam e ficam assim, pensando, né? Imaginando como que eu consegui. Confesso que alguns momentos eu não lembro, eu só fui vivendo. Foi acontecendo, né, Dani? Acontecendo, e eu não lembro como que foi exatamente. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que a Dani tem uma característica muito marcante. Ela tem riso muito fácil. Isso é uma delícia conviver com ela por causa disso, entendeu? Esse riso dela tá sempre estampado, então vocês podem ter certeza que esse papo vai ser muito, muito legal. Dani, agora eu quero saber uma coisa de ti. Tu sempre quis ser mãe? Tipo, isso sempre foi uma coisa que tu buscou, assim, a maternidade era algo que tu queria? Não. Vamos lá, conta mais de não querer ter 3, o que aconteceu? É isso que você não queria ter nenhum, não queria ter nenhum. E teve 3, tive 3. Bom, meu marido é meio que, né, cheio de graça também, muito, muito divertido. E a gente conta que eu que sofri o golpe da barriga. Foi ele que me deu o golpe da barriga, né? E aí todo mundo fala, como que ele deu o golpe? Eu conheci o Paulo e a minha irmã estava grávida, então o Paulo ele acompanhou o nascimento do meu sobrinho, Rodrigo, e conheceu a minha sobrinha também muito pequena, a Bianca tinha 3 anos. Uhum. Então ele assim, se divertia muito com a Bianca e acompanhou o Rodrigo, e aí ele ficou louco, ele queria de qualquer jeito ser pai, ele queria ser pai, e a gente namorava há pouco tempo, né? Então nós tínhamos 3 meses de namoro, ele queria casar, né? Não, ele queria ter filho primeiro. Eu falei, de jeito nenhum, que ter filho? Tá louco, né? Que idade tu tinha nessa época, Dani? 24. Uhum. E eu era bancária, tava com, carreira, queria ser supervisora. Eu já exerci o cargo de supervisora, mas não tinha sido promovida. Eu não, tenho que ser promovida. E lá no banco não dá pra ganhar neném assim, de qualquer jeito. Você tá no meio da carreira, você interrompe. E aí, não, mas eu quero, tá bom. Então nós vamos comprar primeiro um imóvel, né? Vou financiar o imóvel. Aí financei o imóvel e ele, agora nós vamos ter filho. Eu, não, agora a gente precisa reformar. Aí reformamos, aí ele veio, agora nós vamos ter filho. Eu falei, não, agora a gente precisa comprar os móveis. Aí a gente comprou os móveis, então esse processo durou menos de 1 ano. Uhum. Né? A gente fez 1 ano e ele, não, agora a gente vai ter filho. Eu falei, não, nós saímos para uma viagem de férias e ficamos nessa discussão, vamos, não vamos, e eu não. E aí eu falei, tá bom, não acreditei que eu ia engravidar, não acreditei. E isso aconteceu no fim de outubro, né? Então eu lembro claramente, dia 31 de outubro eu falei, tá bom, então ok, vamos tentar. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia ter dificuldade. Uhum. Só que no dia 15 de novembro eu fiquei muito alérgica a um ponto de ter uma coceira no corpo e fui pro hospital. O Paulo foi comigo. E chegou lá, o médico começou, né? Você comeu alguma coisa estranha, né? Está grávida? E eu, não. Aí o Paulo, sim. Aí o médico fez assim.
você está grávida? Aí eu, não, sim. Você dizia não e o Paulo dizia sim. Aí ele, eu não tô entendendo, né? Como que ele sabe e você não sabe? Eu falei, não tenho como engravidar assim, então, né? E o médico falou, vamos fazer um exame, então. E aí o exame deu positivo. E o acordo era, se eu engravidasse, ele ia ter 1 mês pra casar. E ele concordou, ele não imaginou que eu ia realmente, ia ali cobrar. Quando eu peguei o exame, eu falei, então agora você tem 1 mês pra casar. Aí ele, 1 mês pra casar, e agora? Tava 15 de dezembro, próximo do Natal, não ia dar tempo, né? E a gente ficou naquela, como que a gente vai contar agora pros pais, pra família, né? Que eu já tinha 26, ele também. E agora, o que a gente faz? Bom, vamos lá, vamos ter que contar. Contamos, não dava pra casar dia 15 de dezembro, porque não daria tempo, mas a gente casou dia 15 de janeiro. Ah, que legal! E aí, assim, teve muita confusão, porque eu, tive descolamento, e o casamento pra mim era viagem, e o casamento pro Paulo era uma festa, apesar que não foi uma festa, não casamos na igreja, porque nós, decidimos fazer uma coisa mais, uma coisa menor pelo tempo, e aí, assim, umas 2 semanas antes da data, eu tive descolamento, e aí eu falei, bom, não vamos casar. Ele, não, agora nós vamos ter que casar, né, porque tá tudo marcado. Eu falei, não, só caso se eu viajar. E ele, não, você vai, não vai, não vai. A vida inteira desse jeito, vai, não vai. Na semana, a gente foi no médico e a médica falou assim, olha, você tem que manter o repouso. Falei, doutora, é o seguinte, eu preciso viajar, ela não dá. Aí o Paulo falou assim, pelo amor de Deus, se ela não viajar, ela não vai casar. Aí a médica, vamos examinar mais um pouquinho. E aí decidiu deixar. E na semana do casamento que eu fui atrás do cabelo, do sapato, porque até aí não tinha casamento se não tivesse viagem. Que legal, né? Nossa, que história louca. Tu sabe que eu acho que a gente nunca tinha falado, já falamos um pouco sobre essa história, eu já conhecia, mas eu não tinha visto tantas semelhanças assim entre a minha história e a tua. Sim. Eu engravidei, eu namorava 1 ano e pouco com o pai do Alex, e engravidei assim, tipo, muito rápido também, né? E a gente não imaginava, não esperava a gravidez, só que nós programamos um casamento também em 3 meses. Eu engravidei dia 23 de setembro, descobri que estava grávida dia 5 de novembro e casei dia 5 de janeiro. Tu descobriu que estava grávida dia 15 de novembro e casou dia 15 de janeiro. 2 meses pra programar um casamento, fia. Foi sofrido. Só que a gente fez igreja. Até vou botar umas fotos aqui. A gente fez igreja. Nossa, foi um casamento acho que pra 150 pessoas. Nossa. Em 2 meses. A minha sogra e minha mãe que, correram atrás de fazer as coisas. Foi bem legal, assim, foi um marco bem importante, sabe? Isso foi bem legal. Mas, Dani, me conta uma coisa. Tu primeiro não queria ter filho e tal, e eu vejo hoje tu, tipo, com dom pra maternidade, né? Tipo, a Dani nasceu pra ser mãe. O que aconteceu nesse percurso? Como é que foi? Como é que foi você adentrar a maternidade, sabe? Se ver daqui a pouco com um neném, enfim, como é que foi isso? Então, depois que eu tive o Gabriel, eu percebi que eu não queria ter um filho único, né? Uhum. Porque eu tenho as minhas tias muito presentes na minha vida. E eu ficava muito preocupada pensando, né? Os meus netos não vão ter tios. Exato. Né? Então eu ficava preocupada que por mais que o meu filho casasse com alguém que tivesse irmãos, eu sei que as minhas irmãs fazem muita diferença na minha vida, estão sempre muito presentes, né? Participam muito. E o fato da minha tia, do lado da minha mãe, ser assim, uma outra mãe praticamente, porque a gente vê ela quase toda semana. As minhas outras tias também, a gente via muito nos finais a gente via muito ela nas férias. Mas faziam muita diferença. E aí eu pensei muito, eu falei, eu gostaria que os meus filhos tivessem a oportunidade de ter irmãos, né? Uhum. Para compartilhar algumas coisas. E os netos tivessem tios, independente do parceiro ter ou não. Sim. Uma família grande. E aí eu demorei um pouquinho, porque eu ainda trabalhava no banco, e para mais uma vez a maternidade, isso impactou muito, de tomar a decisão. Eu queria ter filho logo, mas o trabalho não deixava, e eu ficava naquela dúvida,
Só que aí eu fiquei doente, tive que me afastar do trabalho, então fiquei um período afastada. E nessa que eu fiquei afastada, o Paulo se empenhou de novo em ter mais filhos. Eu quero. A culpa é sempre do Paulo. E eu sempre tentando, não, tem que ser logo, tem que ser. Porque pro homem não muda tanta coisa quanto muda pra mulher, né? E eu tinha certeza, porque quando eu voltei da maternidade, tudo que eu tinha construído acabou. Então eu voltei para uma empresa grande, tudo que eu tinha feito já não era minha gestora, já não tinha mais aquele trabalho. Eu tive que voltar para estaca zero e começar tudo de novo. Sim. Então aquela promoção que eu ia ter não aconteceu. E na época eu até ouvi o comentário, porque quando eu engravidei, um mês depois começaram a fazer as promoções. Eu era a primeira da fila. Uhum. E aí a gestora da minha gestora, mulher, fez o seguinte comentário: nenhuma mulher grávida tem promoção. Exato. Então eu senti ali e fiquei muito em dúvida. Então se eu engravidasse novamente, eu já tinha certeza que eu não ia conseguir seguir realmente uma carreira no banco. Uhum. Fiquei doente, fui pra casa, né? E aí lutei muito pra passar pela depressão, síndrome do pânico. E aí o Paulo, não, nós vamos aproveitar. E fiquei naquela decisão, falei, vamos ver se vai mesmo, né? Eu demorei um pouquinho mais pra engravidar, mas engravidei do Rafa, né? Legal. O Rafa nasceu com o Gabriel, assim, a gente tem muitas histórias do Gabriel, porque o Gabriel aproveitou muito, a gente passeou muito. O Rafa nasceu já com bastante problema de saúde, e a gente não sabia exatamente o que ele tinha, era alergia, era isso, era aquilo. E nessa confusão toda, eu pedi as contas do meu trabalho e fiz um propósito, né, que eu não ia descansar até descobrir o que ele tinha. Então, durante um período de 15 dias, eu marquei médicos de diversas especialidades de manhã e à tarde. Então, eu entrei, assim, num período, ia no médico com ele de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Falei, não vou descansar até descobrir. E nessa, eu acabei, né, apesar de achar que estava me cuidando, né, pedi as contas do trabalho, descobri que o Rafa tinha várias alergias, mas não exatamente o que, e engravidei de novo. O Rafa com mesezinhos, né, Dani? O Rafa tinha 3 meses. Mas tu sabe que antes de nós entrar em toda essa história que foi ter quantos meses o Rafa tinha? 3 meses. 3 meses o Rafa, e da engravidade de outra criança, 2 com 1 ano de diferença. Eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Poxa, você vinha construindo toda uma história profissional, né? Toda uma história, era o que tu queria. Hoje eu trabalho lado a lado com a Dani, eu sei o quanto a vida profissional dela é importante, o quanto ela se dedica, o quanto ser uma profissional excepcional é importante para ela. Então, de uma hora para outra, tudo que ela construiu, ele praticamente se desfez, né, Dani? Sim. Por um momento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu amo ser mãe. Eu engravidei muito jovens, né, Dani? Tu sabe disso, mas pra mim sempre foi muito fácil, muito natural ser mãe. Eu realmente nasci pra ser mãe e queria mais filhos. Por muitos momentos da minha vida eu queria mais filhos. Só que eu não conseguia encaixar isso, sabe? Na minha vida. Sim. Porque era uma escolha, eu tinha que fazer uma escolha muito grande entre ser uma mãe excepcional pro Alex, que foi a minha prioridade e é a minha prioridade sempre, mas também ser uma profissional excepcional. Então, nunca consegui encaixar uma outra criança. E hoje eu vejo assim, o Alex com 19 anos, eu não vejo mais sendo uma realidade pra mim ser mãe de novo. Não quero começar do zero, porque daí, quando tu tá com eles juntos, assim, sim, criança junto, é uma coisa. Mas agora eu já tenho um adulto dentro de casa, que daqui a pouco já vai me dar netos, se Deus quiser, já me dá netos. Mas eu não me vejo iniciando de novo, né, a maternidade ali. Então eu imagino o quanto foi difícil para você e o quanto eu sei que o quanto nós como mulheres a gente tem que aprender a conviver, mulheres mães, a gente precisa aprender a conviver com esse sentimento duplo, né? Porque é uma felicidade extrema, porque realmente eu vejo o quanto ser mãe te realizou, né? Mas ao mesmo tempo fazia falta aquele outro lado, né? De tudo que você trabalhou, de quem você era. Então até os 26 anos você era mulher e profissional.
Sim. E uma profissional excepcional. E a partir dali você perdeu tudo aquilo que tu construiu por 26 anos para construir uma nova história. Então eu acho que muitas mães, muitas mulheres que estão nos assistindo hoje podem estar pensando exatamente isso, ou passando por isso, ou talvez já tenham passado. Eu te convido até a deixar um comentário aqui, contar um pouquinho do teu relato, porque a gente sabe o quanto é difícil lidar com esses sentimentos. E ninguém tá botando em xeque aqui o quanto ser mãe é bom, né? Porque é uma delícia, é maravilhoso. Mas a gente também não pode fechar os olhos para que esses sentimentos, às vezes, faz falta, né? E você abriu mão de ter mais filhos e eu abri mão de carreira, né? Exato. Quer dizer, a gente tem que abrir mão, infelizmente. Nós não conseguimos ser super mulher, como todo mundo diz, que a mulher, isso e aquilo. Eu falo muito, né? A gente ouve alguns discursos e eu valorizo muito discursos de quem realmente vive ali no dia a dia, porque na teoria parece muito fácil. Ah, faz isso, faz aquilo, a gente tem que abrir mão, é fácil, põe na escola o dia todo. Meu filho foi pra escola com 3 meses, né? Acorda às 4, dorme à meia-noite, dorme. Quem precisa dormir 8 horas? A gente escutou tanta coisa assim, né? Não, e a gente ouve, não, mas tem que manter o corpo, não, mas tem que manter isso. E não é fácil, não é fácil. A gente acaba tendo que abrir mão, né? Eu abri mão da vida profissional, a Jéssica abriu mão de ter um outro filho, e são decisões que a gente não fica confortável. Sempre fica o sentimento não sei se é de perda, assim, total, mas a gente fica com aquele sentimento, se eu tivesse, se eu tivesse tido outro filho, como que seria, né? Exato, exatamente. E se eu não tivesse tido mais outros filhos, como que seria, né? Exato. Eu não sei você, Dani, mas eu por muito tempo eu disse pra mim assim que não, imagina, eu não quero ter filhos, um só é bom. Talvez, eu não sei você, talvez você viveu aquilo de capaz, eu não quero trabalhar em banco, porque, tipo assim, pra gente se enganar, tu entende? É verdade. Não queria, foi lá. A Dani tem uma história profissional muito legal, ela foi dona de escola infantil, toda uma outra trajetória e depois, puf, caiu no mercado financeiro, né? Fazer carreira no mercado financeiro, ter empresa em mercado financeiro. O que quer dizer isso pra nós? O que a gente olha pra tudo isso? Que hoje, lógico, nós temos um benefício muito maior de ser mulher e mãe na nossa geração. Nós não podemos negar isso, né? Não. O quanto foi mais difícil para as nossas mães, para as nossas avós, o quanto foi mais difícil. Mas o que eu quero trazer é que, invariavelmente, quando algo é muito importante para nós, a gente busca aquilo, né? Então, para Dani, a vida profissional dela sempre foi muito importante. Então, ela foi lá, criou 3 crianças maravilhosamente bem. Um desafio de ter 3 meninos. Gente, menino! 3 meninos pendurados. E ela trabalhando, empreendendo, mas depois de um tempo ela foi lá e foi buscar a vida profissional dela também. Então fica aí um recado para quem está nos ouvindo, que às vezes pensa assim, nossa, eu não tenho mais alternativa. Ou hoje eu só sou profissional, talvez eu não consiga ser mãe. Sempre tem. Existe um momento, se aquilo lá é muito forte para você, vai ter um momento que a vida vai te ajudar a encaminhar. O lance é a gente não ficar amargurado, né, Dani? Sim, Em nenhum momento eu acho que tu ficou, eu não sinto isso de você. Não, a gente fica sempre com aquela, né, aquela coisa, né, como que seria? Mas eu tenho certeza que cada momento da minha vida foi... Eu acredito muito que a gente vem com um propósito para essa vida, né? E as coisas vão levando para onde a gente tem que ir. Eu tive que ficar 2 anos isolada dentro da minha casa com meu filho, com alergia de tudo. Tive o Guilherme me ajudou muito nisso também, nesse processo, porque eu tive praticamente 2 bebês juntos, né? Então eles usavam fralda juntos e todo aquele processo. Eu via muito um ali curtindo com o outro, um ajudando o outro, e o Gabriel também. Então isso acabava suprindo aquela... né? A gente fica com aquela frustração de ver, às vezes, os amigos, né, com a vida profissional, às vezes só tem um filho e tá tudo bem, e sai e volta, e você ali naquele período preso. Mas hoje eu vejo que foi necessário, porque eu ganhei uma bagagem muito grande, né? E acabei entrando na área de educação por necessidade, porque vi uma possibilidade de trabalhar, empreender
e cuidar dos meus filhos. Nunca fiz nada ligado à educação e quando eu me vi, tinha lá 50, 60 crianças, né? E meus filhos no meio. Então, às vezes tinha um berçário inteiro me chamando de mãe por conta dos filhos, né? E eu imaginava, nossa, me formei em publicidade, trabalhei em banco, sou da área de vendas, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas tive que virar praticamente uma pedagoga, estudar e aprender e venho parar aqui na Torum, que é uma empresa financeira focada em educação, né? Então, a gente vê que tem todo um propósito que é preparado por um plano maior. Exatamente, né, Dani? Sim. É muito interessante a gente ver essa conexão, porque aqui a gente fala todos os dias sobre todo mundo a gente considera bebês, crianças que nós estamos educando, que a gente está ensinando. Então a Dani vinha dessa dinâmica de ter os filhos, depois ter escola, entendeu o quanto é importante isso, quantas crianças a Dani formou, quantas crianças ela alfabetizou, sabe? Então tem toda uma história. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre do processo, né, Dani? Sim. E que tudo nos prepara. Hoje, eu acho que tocou num ponto muito, muito importante. Quanta coisa eu vivi lá no passado que prepara para hoje, né? Sim. Que a gente aplica no dia a dia, sabe? Dos desafios que a gente passa. Então, ser mãe realmente é uma escola incrível, porque é talvez a maior responsabilidade que a gente pode assumir. Sim. Nesse mundo, né? E mesmo quem diz assim, ó, é muito interessante quando a gente começa a pensar nesse viés, como a Dani diz, eu nunca quis ser mãe, mas em algum momento a gente assume e aceita a responsabilidade, Sim. né? E quando a gente assume e aceita isso conscientemente, a gente desempenha esse papel muito melhor. Porque eu sempre levei muito a sério. Eu falo muito isso, eu tive o Alex muito jovem. Mas eu estudei para ser mãe, me preparei para ser mãe dele, organizei a minha vida, organizei a metodologia que eu ia aplicar durante a vida inteira dele. Eu sempre fui muito CDF, sabe? Então, eu me preparei. Lógico que nenhum livro ensina o dia a dia, né? Imagina. Né? Mas, se a gente já se prepara, se a gente já tenta, pelo menos, ter um nível de consciência maior, isso faz com que, com certeza, a gente se prepare melhor para os desafios. E eu olhando para tudo isso hoje, eu vejo às vezes quantas mulheres que se sentem sozinhas, sabe? Na maternidade, sentem que talvez não sabem que decisões tomar, o que fazer, acreditam que talvez os desafios que estão enfrentando são únicos delas. Eu quero dizer para vocês que não são. A gente passa por tudo isso juntos. É muito difícil, às vezes, você ser mãe sem uma rede de apoio, né? Hoje se fala muito em rede de apoio. Eu sei que é muito difícil ser mãe sem rede de apoio, mas acredite, a maternidade vai te preparar para coisas que inimagináveis, né, A gente Dani? toma coragem de tomar algumas decisões, né? Que eu acho que eu nunca pensei na maternidade muito por conta da profissão, né? Eu sempre sonhei em ser empreendedora, de ser uma executiva. Eu sempre tive isso muito ligado a ponto de nem deixar ter chance de pensar em ter uma família, né? Isso pra mim tava tão ali certo que eu ia ser uma empresária, uma executiva. Eu imaginava viajando o mundo, então não cabia tempo. E quando aconteceu, aí a gente percebe que é feita toda uma preparação e hoje a gente acaba enfrentando qualquer coisa, porque se você enfrenta a maternidade, os desafios, criança doente, escola, você acaba se preparando de uma outra forma, né? Isso. Tomando algumas atitudes e decisões. Exato. E até quantos empregos você teve que decidir sair ou continuar ou se dedicar pensando que tinha um filho. Exatamente. Né? Nossa, isso foi muito, assim, muito da minha trajetória profissional foi baseada pelo Alex e para o Alex. Então, muitas oportunidades eu tive que declinar e normal, coração aberto e tudo tranquilo, porque depois que o Alex veio pra minha vida, a prioridade era ele, era formar ele, e não é prioridade, gente, de botar ele como um reizinho. Sim. E, ai, nossa, tá aqui, ó, né, exaltação ao reizinho. Não, prioridade de fazer ele ser um bom ser humano, sabe? Então, eu tive vários exemplos onde eu precisei me mudar, enfim, aproveitei muitas oportunidades profissionais, mas sempre que eu pudesse levar
ele junto comigo, pudesse formar um lar aonde eu tivesse com ele, sabe? Isso era muito importante. Mesmo que esse lar se baseasse em ser somente eu e ele. Diferente da história da Dani, eu me separei do pai do Alex quando o Alex tinha 3 anos de idade. Então, muito eu tive que fazer, eu e ele mesmo sozinhos, e fazer dessa dupla ser um lar, ser uma família, tu entende? Então, essa eu vejo muitas mulheres passando por isso e às vezes elas pensam que vai faltar algo pro filho. Vou dizer uma coisa pra vocês. Se você se empenhar realmente em entender uma dinâmica familiar, dificilmente vai faltar algo, sabe? Só que o mais importante de tudo é tenha sempre, faça um lar, sabe? Não importa onde você esteja, não importa de que forma, tenha as tradições, eu fiz questão, sabe, Dani, de por mais que muitas vezes tive que me mudar, tive que fazer isso, a vida sendo muito corrida, eu sempre fiz questão de, ao longo da existência do Alex, ao longo da primeira infância, adolescência, manter tradições com ele. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis, assim, da gente dar essa noção de família, de lar, sabe? Então, de tudo que tu falou do início ali, eu penso muito sobre abrir mão, né? Você disse que invariavelmente em algum momento a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E não adianta, a gente não vai ter tudo. Minha avó já dizia, não dá pra ter tudo, guria. E é exatamente assim, o que a gente pode fazer é fazer o melhor que a gente puder, o nosso melhor. Sim. Não é nem o que o outro espera, o que a mãe da gente espera, o que a família espera, o que os vizinhos esperam. É o nosso melhor, né? Fazer esse nosso melhor, com certeza, faz com que a gente consiga criar seres humanos melhores. Isso foi o meu balizador, assim. Hoje eu olho pro Alex e tem tanta gente que gosta muito dele, né? Sim. Fala muito bem dele. E isso faz, assim, eu ter aquele sentimento de consegui, porque eu queria deixar pro mundo um bom ser humano, sabe, sim, Dani? Sim. Isso, era isso, sabe? Não, e quando a gente é mãe, a gente começa a repensar várias coisas, né? Uhum. Na minha casa, muita coisa mudou. A gente tem que mudar os nossos hábitos e deixar de pensar um pouco na gente por conta dos filhos. Então, a gente estava até comentando hoje, na minha casa a gente recicla todo, até para poder ensinar eles. Muitas vezes eu vou para a cozinha fazer comida junto com eles, para eles. Então, meu filho, eu tenho 2 que gostam de cozinhar. Então, de vez em quando eles falam, mãe, vamos fazer um bolo? Eu tô cansada, eu não quero, é mais fácil comprar, mas eu vou lá, faço só para poder, né? Para ele ter essa lembrança. Então, a gente tem que fazer escolhas, nem sempre são as que a gente quer. E por muito tempo, eu falo que as minhas decisões ficaram de lado, assim, as decisões Daniele. Uhum. Eu tive que fazer o que precisava ser feito, né? Mesmo não gostando, mesmo não querendo, eu pensava o que é melhor para o meu filho, o que é melhor para ele, né? Para ele ter como exemplo, trabalhar numa empresa séria, trabalhar numa empresa que é ética, para mim sempre foi muito importante do que trabalhar num lugar que eu só ganhasse o dinheiro de qualquer forma. Porque eu quero mostrar pro meu filho que é possível ganhar dinheiro honestamente, com trabalho, com ética. Eu sempre estudei muito, então meus filhos têm essa, né? Eles falam muito, minha mãe estuda. Eles têm na cabeça, minha mãe, nossa, minha mãe estuda, eu sempre vejo ela lendo. Isso daí é importante pro filho ter como referência. Exato. Eu fico pensando, algumas coisas eu deixo de fazer pensando neles, não, melhor não. Às vezes estamos numa festa junto, que todo mundo tá bebendo, eu até falo, não vou beber porque meus filhos estão aqui, eu não quero que eles, né, a gente acaba... Leva isso, né? Interfere bastante. Que a gente vai dando e tal. Eu sei, Dani, muitas vezes, assim, durante a minha vida, eu levei muito a frase, essa frase é amplamente falada nas redes sociais, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Sim. Então, uma dinâmica que eu tenho muito forte com a Alex, muito presente, e é legal que talvez você em casa pense um pouquinho sobre isso, o que eu vou fazer que vai deixar, que vai tatuar, sabe, na cabecinha dele, na memória dele. Quando ele era menor, eu fui a pessoa que me separei muito jovem, abri mão de ter
de ter essa juventude de fazer festa, isso e aquilo, até que o Alex pudesse entender, sabe? A política que nós temos lá, eu cobro muito transparência das pessoas que estão ao redor de mim, mas eu dou na mesma proporção. Então, quando tu fala de exemplo, é isso, é a gente cobrar deles aquilo que a gente dá, exatamente aquilo que a gente dá. Então, por que hoje eu sei que se o Alex chegar e me falar absolutamente qualquer coisa, ele fez qualquer coisa, ele não vai me esconder, ele vai me falar a verdade. Eu posso perguntar qualquer coisa pra ele, ele vai me contar a verdade, porque eu sempre fui franca com ele. Errei, falei. Então, o exemplo da verdade, o exemplo da honestidade, isso é extremamente importante, dar o exemplo. Então, você não quer que teu filho te perca em droga, bebida, isso e aquilo, dê o exemplo. Não adianta você dizer pra ele, meu filho, tu não pode fazer tal coisa se ele estiver chegando bêbado em casa e tal. Ah, quer dizer que eu fui mãe, eu não posso mais viver. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de muita coisa por muito tempo, até que o Alex pudesse entender e dizer, filho, quando a gente vai em tal lugar, vai num barzinho, é uma festa, é um barzinho, ele entender, processar, não tomar aquilo como um padrão de comportamento, que a gente vê mais, e Deus livre não é julgando ninguém de maneira nenhuma, a gente sabe que as pessoas precisam se divertir e tudo, mas existem formas. Sim. Né? Existem formas. O que eu mais vejo é, às vezes as pessoas são mães, né? São pais, vamos falar de mãe e pai aí. São pais e querem que os seus filhos guardem um certo respeito, mas acabam não chegando em casa muito tarde, muitas vezes bêbados, muitas vezes alterados. Entendeu? O que marca tá deixando na infância dessa criança, sabe? A gente precisa entender que não adianta, sendo mãe, sendo profissional, a gente nunca vai ter tudo. Nunca vai ter. Não é só porque eu tenho que deixar de fazer algo porque eu sou mãe agora. Não, em qualquer momento da vida a gente vai ter que deixar algo pra trás. Ou é um ou é outro, né? Sim. Então eu achei muito legal tu trazer esse prisma, Dani, porque me fez pensar e refletir sobre tudo isso, sabe? Sobre o quanto na minha vida eu fiz escolhas e foram naturais e não me deixaram nem um pouco amargurada. Sim. Porque o centro de tudo aquilo era viver a mágica que era criar um ser humano, que é a coisa mais importante do mundo, eu acho, que é a gente criar um ser humano, né? Todo mundo fala que quer mudar o mundo, né? E é incrível, porque a gente começa a perceber nos nossos filhos os nossos traços, né? Então, em pequenos gestos. O meu filho outro dia entrou nas lojas americanas, comprou um salgadinho e uma bolacha. Saiu da loja e tinha um menino pedindo, né? Ele não teve dúvida, ele pegou a bolacha que ele tinha pedido para ir nas lojas americanas comprar aquela bolacha. Chegou lá e ele falou, mãe, eu vou comprar um salgadinho, você compra a bolacha? Tá bom. Pois ele não teve dúvida, tirou da sacola aquela bolacha que ele tinha pedido, foi lá e deu pro menino. Aí eu fiz assim, Gui, e você deu a sua bolacha? Ele fez assim, mãe, ele não deve ter, né, como comprar, então tudo bem, outra hora quando você puder, você compra. Então, assim, você olha em coisinhas pequenas que valeu a pena, né? Então, eu olho pra trás e falo, eu tive lá atrás, não perdi minha promoção, comecei do zero, depois perdi minha profissão, porque eu perdi, assim, naquele momento, porque depois a gente acaba ganhando de outra forma e foi o melhor que podia ter acontecido, e talvez eu não tivesse tido filhos, tivesse arrependida agora sem conseguir ter por conta da idade, né? E pensado, talvez eu tivesse muito arrependida. Então, acho que tudo foi feito da forma como tinha que ser. Exatamente. Eu acho que a vida é um grande talvez, né? E eu tô me segurando aqui pra não chorar, porque quando a gente vai relembrando tudo isso, né, Dani? Dá uma coisinha no coração. Eu quero dizer pra vocês que foi uma gratidão muito grande pra mim, é uma honra muito grande trazer a Dani aqui e falar um pouquinho sobre a história da maternidade dela. O Gabriel, o Rafa e o Guilherme são seres humanos incríveis. Né, 2 ainda, né, iniciando a jornada, o Gabi já é um pouquinho mais velho, aí, com seus 16 para 17 anos, mas são bons homens, boas pessoas, e eu espero que vocês levem aí esse relato um pouquinho diferente, sabe, de Dia das Mães. A gente não quis vir aqui falar sobre ser mãe, e só falar as coisas. Ai, olha, eu vou ser bem sincera, tipo, eu vejo umas coisas assim, ser mãe é isso, mãe é aquilo, eu fico olhando, meus filhos até riem, que eles falam assim, mãe, é verdade? Não é verdade não, mãe é ter gente te enchendo o saco, te atormentando, você não dorme direito. Não vai falar
falar não que mãe ia padecer no paraíso. Não tem paraíso, Que não tem paraíso, não. Eu acho que é só depois que eu morrer. Talvez. Mas nem sei se eu vou direto pra cima. Exatamente. É não romantizar tudo isso, Não. né, Dani? Com 3 filhos, difícil. E, gente, não é porque não é romântico, não é porque é esse ideal que as pessoas imaginam da maternidade que não é uma delícia e que nós não faríamos tudo exatamente igual, né, Dani? Então, ser mãe realmente dá significado para as nossas vidas e eu espero que tu tenha sentido um pouquinho disso aí, a nossa forma de prestar uma homenagem a todas as mães também, dizer que a gente entende. Talvez a gente possa não concordar, cada um leva a sua vida do jeito que achar melhor, entendeu? Mas a gente entende que ser mãe não é romântico, ser mãe não é aquela coisa etérea e divina, mas é muito bom e dá sentido para as nossas vidas. Eu com certeza não seria a Jéssica que eu sou hoje, preparada da forma que eu sou, se eu não tivesse criado um ser humano. Com toda certeza não seria isso. E é a mesma coisa da Dani. Sim, a gente quando é uma mãe presente, que viveu todos os momentos que são bons e difíceis, né? É gostoso, porque eu chego aqui na Torum, o Alex, eu adotei como filho. Sim. Um marmanjo barbado. E aí eu chego e de vez em quando ele me cumprimenta, eu beijo, abraço. O Jonas, que tem já 26 anos, mas eu também, né? E aí a gente vai com esse sentimento pros outros também. E é gostoso, porque tem muitos que acabam, né? Que gostam de chegar e sentir esse carinho também. E eu, como sou a mais velha aqui, né? Não assim, mas acabei, não é uma situação que eu gostaria, mas é a real. Então. Ele vai abraçando, vai alimentando todo mundo, bem coisa de mãe, entendeu? Então eu não sei trazer uma coisa só pra um, né? Porque tudo que eu faço é em quantidade grande. Então se eu faço uma coisa, eu já faço pra todo mundo, e aí a gente vai. Sim, vai indo. E os meus filhos acabam também, chegam e por conta desse negócio de bastante gente, então eles chegam abraçando, beijando todo mundo, já chama todo mundo de tio, de tia, né? Então, acabamos... a gente é uma grande família, né? Virou e somos uma grande família e quem vai chegando vai entrando, vai agregando. Por exemplo, a gente está gravando hoje aqui, tem uma colaboradora que trouxe o bebê, né? Então, é isso, a gente vai juntando e ser mãe é isso, a gente aprender a aglutinar todo mundo, né? Quero te dar um abraço, Dani. Foi uma delícia ter você aqui conversando sobre isso. É muito bom conhecer cada vez mais a história da Dani e eu espero que vocês conheçam mais vezes isso. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães de coração, mãe de pet, mãe de ventre. A todas as mães aí um beijo grande, viu? Feliz Dia das Mães.